Olá pessoal, professor Tomás aqui com vocês nas nossas aulas de Geografia. Olha assim para ver se é Geografia ou História, beleza? E hoje nós iremos comentar sobre a centralização, concentração e desconcentração industrial. São vários temas aí falando sobre o processo industrial no território brasileiro e também no mundo. Prosseguindo, vamos lá. Pessoal, uma coisa que a gente tem que entender são os setores da economia, né? A economia de um país ela é dividida em algumas áreas, alguns setores. E aí a gente tem o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário ele vai envolver três atividades econômicas, né? A agricultura, a pecuária e a extração. Ela vai ser animal, vegetal e até mineral. Beleza, pessoal? Nós temos também no setor secundário, nós temos aí justamente a indústria, né? A inclusão da indústria aí nesse setor chamado setor secundário, setor de atividades secundárias e também a construção civil. No terceiro setor, nós temos aí o comércio, a prestação de serviços e várias outras atividades aí que vão envolver o setor terciário. Beleza? Então aí a gente tem essas informações e dentro dessas informações a gente pode identificar algumas imagens que vão representar cada setor. É bastante importante essa ideia de setores. Olha só, a economia de um país pode ser dividida em três setores de acordo com o que é produzido, certo? Setor primário, a agricultura, a pecuária, o extrativismo animal, vegetal e tem o mineral também, beleza? Que é a extração de petróleo e assim por diante. Setor secundário, indústria, construção civil. Setor terciário, comércio e a prestação de serviços, além de outros. Nós temos aí também um quarto setor, mas a gente não vai entrar muito nessa área não, porque a gente vai estudar em outros momentos, em outras oportunidades. E aí dentro do setor secundário a gente tem um desenvolvimento muito grande da economia. Ela é responsável pelo produto interno bruto, que é a soma, pela maior fatia, pela maior quantidade da soma do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país em um determinado período. Geralmente esse período é um ano, né? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o setor terciário corresponde a quase 70% do produto interno bruto do Brasil, que é a soma de tudo que o país produz. E por mais também, o setor terciário é responsável por 75% dos empregos formais, e a gente tem que lembrar que empregos formais são justamente aquele com carteira assinada. Prosseguindo, a gente vai ficar mais claro essas informações a partir desse gráfico aqui, né? Empregos formais nos setores da economia no Brasil são informações do ano de 2015. Pessoal, geralmente a gente bota 3, 4, 5 anos atrás, a gente está em 2020, mas é assim mesmo. Recentemente eu vi no jornal a respeito do processo de extinção aí na Mata Atlântica, que é pertencente aqui na costa brasileira. Elas são dados e informações de 2014, geralmente é assim mesmo. São informações que vêm anos depois para serem demonstrados para a gente, né? Então, essas informações de 2015 estão demonstrando justamente informações referentes ao empregos formais, ou seja, empregos com carteiras assinadas nessa data, nesse ano aí. E aí a gente tem essa parte aqui, correspondente a 55,4% de serviços, ligado ao quê? Ao setor terciário, né? Comércio, 19,7%, também pertencente aqui ao setor terciário. Perceba-se que isso aí corresponde a mais de 70% aí dos empregos formais, com carteira assinada. A indústria vem logo atrás, com 19,4%, setor secundário, juntamente com a construção civil, que também pertence ao setor secundário, 5,4%. E 3,1% ali da agropecuária, que é a agricultura, e a pecuária responde a 3,1% de empregos formais, aqueles empregos com carteira assinada. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia? Vamos prosseguir, vamos avançar, que o processo é longo. Como as indústrias vêm transformando os demais setores da economia. E a gente observa o seguinte: o desenvolvimento tecnológico, ou seja, o aprimoramento da técnica, de uma determinada técnica, como por exemplo, técnica do plantio, que a gente pode observar isso aí, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento dessa técnica aqui, ela vai se refletir em vários setores, beleza?
Como, por exemplo, na agricultura, a gente vê aqui uma agricultura basicamente com uma técnica de plantio, de colheita e tudo mais, e aqui um desenvolvimento tecnológico aprimorando essa técnica do plantio, né? Que é o que? O processo de, se eu não estou enganado aqui, ou está colhendo, né, a produção, ela está irrigando a produção, correto? Então isso aqui, o desenvolvimento tecnológico vai afetar vários setores, principalmente o setor primário, o setor secundário também, o setor da indústria, a gente observa, e até o setor terciário. Ali nós temos o quê? Dentro do setor secundário, dentro da produção industrial, nós temos avanços tecnológicos que vão desenvolver, melhorar a produção. Nós temos uma linha de produção de algum determinado produto industrializado e aqui nós temos uma linha de produção mecanizada, transformada pelo processo, pelo desenvolvimento tecnológico. Isso a gente pode também ver no setor terciário, como por exemplo os caixas eletrônicos, né? Hoje a gente já tem até supermercados ali que tem o balcão, o caixa também eletrônico. Você vai ali, leva o seu produto, calcula, paga e sai com o seu produto tranquilamente. Então, o desenvolvimento tecnológico, as transformações da indústria, da tecnologia, ela afeta vários setores. Rubens, volta rapidamente ali, só para a gente dar uma olhadinha aqui, coisa rápida, na outra. Isso. E aqui eu esqueci de comentar com vocês isso aqui, pessoal. Aqui a gente pode identificar nessas imagens aqui, vários setores, né? Setor secundário, indústria, secundária, indústria, né? Setor primário, embora tenha uma diferença aí, embora tenha uma melhoria no seu processo através da tecnologia, mas aqui é a agricultura, a pesca, né? Setor de serviços aqui, é uma professora provavelmente instruindo, uma educadora dando aula, o transporte faz parte do setor de serviços, né? O comércio de combustível também faz parte do setor de serviços e a pecuária fazendo parte do primeiro setor aí, do setor primário. Beleza? Prosseguindo. E aí uma coisa também bastante interessante que a gente tem que registrar hoje, né, na nossa aula, é justamente a indústria e a transformação no espaço urbano. Como a indústria ela vai promover uma transformação no espaço urbano, uma urbanização. O que seria essa urbanização? Seria justamente aquela transformação onde nós temos crescimento da cidade, a vinda da população rural, né, para as cidades e tudo mais. Com isso tem um desenvolvimento na área de serviços econômicos e tudo mais. Então, existe uma série de transformações aí que é no espaço urbano que é promovido por um processo de industrialização. Olha só, a instalação e produção industrial, ela promove algumas transformações nesse espaço, né? Que seria de forma direta e indireta, ok? Por exemplo, retirada de vegetação original, numa indústria geralmente ocorre isso aí, esse processo de retirada, de transformação daquela paisagem natural para uma paisagem cultural, aquela transformada pelo ser humano. Demolição de casarões e prédios, às vezes você tem em determinados locais industriais, isso me lembra bastante o que ocorreu ali na urbanização do Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX, onde teve o bota abaixo, né? Onde a reforma, a urbanização do Rio de Janeiro, ela passou por uma transformações que vários casarões foram demolidos para aumentar as ruas, né? Para a construção de prédios importantes, para a administração e tudo mais, e várias dessas pessoas elas foram deslocadas dali, dando origem às primeiras favelas ali no Rio de Janeiro. Então isso me lembrou muito quando eu estava pesquisando isso para vocês. Processo de terraplanagem, né, de terrenos comerciais que vão servir ali para comércio, para indústria e tudo mais, e a migração populacional para essa localidade. Crescimento desordenado das cidades também é o que fatores que vão ser promovidos pelo processo de industrialização. Então, tudo isso aí são transformações do espaço geográfico promovido pela indústria, né? Todo esse processo de transformação espacial estimulado pela atividade industrial é denominado de industrialização. E aqui nós temos, né, ao se instalar em local, a grande indústria promove ou estimula alguns fatores, né, alguns fatores atrativos aí para a população, como por exemplo, melhora do fornecimento de energia, migração de mão de obra, desenvolvimento de infraestrutura em transportes, estradas, ferrovias, portos, aeroportos e outros. Investimento em comunicação, rede de telefonia, internet, rádio, etc. Crescimento do comércio,
desenvolvimento de setores de serviços como hotéis, transportes, bancos e etc. Né? O setor terciário. Crescimento do setor da construção civil ali dentro do setor secundário. Né? Então a gente tem uma série de melhorias e transformações, todas promovidas aí pelo processo de deslocamento da indústria para determinados locais. Prosseguindo, né? E aí, para exemplificar essa situação, nós temos aí Macaé. Macaé é uma região, uma cidade ali da região metropolitana, da zona norte fluminense do Rio de Janeiro, que teve toda essa transformação promovida pela industrialização da região, né? da indústria de extração de produto, que foi a indústria petrolífera. Né? A Petrobras, no ano de 1978, ela resolve instalar ali uma base de extração do petróleo. Isso aí vai levar a um desenvolvimento, uma alteração e transformação ali nessa região. Então, olha só, algumas informações que nós temos aí para passar para vocês. Em 1970, a população de Macaé ela era de 47 mil habitantes, ou seja, 73,6% viviam na área urbana e 26,4% viviam na área rural. Essas atividades eram ligadas a atividades econômicas ligadas à pecuária leiteira, agroindústria, açucareira e tudo mais. Era uma região que vivia justamente desse desenvolvimento da agricultura da cana. A transformação da cana, inclusive, ali nessa região também era bastante forte. E outras atividades, né? Mas essas atividades aí ligadas à cana, ela vai ter uma queda. E a partir dessa data aí, desse ano aí, de 1978, no final dos anos 70, a Petrobras ela resolve fazer uma instalação das suas bases de extração de petróleo ali na região, promovendo um certo desenvolvimento. Juntamente com ela, trouxe 126 empresas prestadoras de serviços, criando milhares de empregos diretos e indiretos, ou seja, direto, quando se fala em empregos diretos, é justamente ali na indústria, ou empregos promovidos quando essa indústria vem para determinada localidade. Que seria o quê? Bancos, né? Seriam mercados, seriam comércios, hotéis e tudo mais, seriam os empregos diretos que elas iam gerar, ok? E estimulando o crescimento de outras atividades, né? Que é justamente o estímulo dessas atividades, como a construção civil, a rede de hotéis, agências bancárias, etc. Beleza? E de 1970 a 2010, a população ela vai crescer 4,6 vezes mais do que esse número aqui que nós temos. Olha só. Então, de 47.221 habitantes, ela vai saltar para 206.748 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Ou seja, num espaço de 40 anos, ela vai ser multiplicada por mais de 4 vezes. Então, isso aí, tudo promovido por esse processo de industrialização. Isso é industrialização, essa alteração, essa transformação é chamada de industrialização. Vai promover um crescimento urbano e industrial rápido, concentrado e desordenado, sem um planejamento, né? Onde serão colocadas determinadas ruas, estradas, vias, a população de uma forma geral. E aí, pessoal, a população predominante dessa região é praticamente urbana, 98,2% a população ali na parte urbana da cidade. Os mais ricos vivem em bairros de alto padrão e condomínios luxuosos, enquanto a população mais pobre, mais carente, ela vive ali em manguezais e restingas, ou seja, uma parte mais marginalizada ali da população. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia, a gente fica por aqui e vamos dar continuidade ao nosso trabalho nas nossas próximas aulas, ok? Pessoal, quais são os exercícios da semana passada? O que são fatores locacionais? Cite alguns exemplos. Fatores locacionais é o conjunto de elementos socioespaciais que influenciam diretamente na localização e distribuição espacial da indústria em um país. Mão de obra qualificada, boa infraestrutura de transportes, rodovias, hidrovias, ferrovias, portos e aeroportos, energia e comunicação, incentivos fiscais, leis ambientais fracas, leis trabalhistas flexíveis, etc. Beleza? Segunda questão, cite exemplos de fatores repulsivos a instalações de indústrias em determinada localidade. São fatores locacionais que vão impulsionar, expulsar as indústrias em determinado local, né? Repulsivos.
Violência urbana, roubo de carga, forte ação sindical, encarecendo a mão de obra, leis trabalhistas e ambientais duras e etc. Beleza? Terceira questão. Que fatores contribuíram para a redução da participação da indústria de transformação no Brasil entre os anos de 1985 e 2015? Crises econômicas mundiais, aumento das taxas de juros da dívida externa, crescimento da inflação, concorrência internacional, abertura econômica, elevada carga tributária interna e etc. Quarta questão. Quais estados tiveram mais perdas de estabelecimentos industriais e quais tiveram maior crescimento desses estabelecimentos? São Paulo e Rio de Janeiro foram os que tiveram mais perdas. Já Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná tiveram um bom crescimento desses estabelecimentos. Beleza? Prosseguindo, fica essa mensagem para a gente, pessoal. Quanto mais conheço os homens, mais estimo os animais. Alexandre Herculano, poeta português. Prosseguindo, nosso referenciais, um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!